O livre-arbítrio existe? Muitos ateus levantam o questionamento de que na cosmovisão cristã não pode existir algo como um livre-arbítrio, porque existe a condenação para os que decidem rejeitar a Cristo. Portanto, se há punição, então não há livre-arbítrio. Esse é um argumento muito recorrente por parte dos ateus. Porém, vamos questionar este tipo de argumento neste vídeo. Então deixa aquele like para fortalecer, para que o YouTube recomende os nossos vídeos para mais pessoas e também para ateus, que eles possam questionar o próprio ateísmo. Então vamos começar este vídeo. Ora, isso é uma distorção grosseira do que significa o livre-arbítrio. Por quê? Vamos entender melhor sobre a questão da livre escolha e do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é poder fazer o que quiser. Se a pessoa será punida, recompensada ou ignorada pelo que fez livremente, isso é uma outra questão. O livre-arbítrio não diz respeito à consequência, diz respeito ao ato em si. As pessoas não são marionetes nas mãos de uma divindade, são seres livres que decidem agir como bem entendem. O ateu tem todo o direito de achar que a punição pelos maus atos é errada, porém não de distorcer o sentido do livre-arbítrio para passar a impressão de que quem o praticou não era livre para decidir se praticaria ou não. E se a punição divina pelos maus atos implica que não existe livre-arbítrio na cosmovisão cristã, então nem na cosmovisão ateísta haveria livre-arbítrio, uma vez que existem policiais para prender aqueles que fazem o mal, juízes para condená-los e prisões para encarcerá-los. Então, por que os ateus não reclamam também que não existe livre-arbítrio nessa vida? Porque para existir livre-arbítrio deveria ainda existir punição por certos atos livres. Porque eles não entram na luta contra a polícia, contra os tribunais e contra a prisão. Afinal, se só pode haver livre-arbítrio onde não há punição, então nem na visão ateísta o livre-arbítrio existe. Todas as formas de punição deveriam ainda existir completamente para as pessoas serem consideradas livres. Um bandido não poderia ser preso por ter assassinado alguém, porque o livre-arbítrio dele em decidir matar alguém deveria ser respeitado. É óbvio que a conclusão ateísta é barata e superficial. Livre-arbítrio é Deus permitir que o homem haja da forma que ele escolher agir, da mesma forma que o bandido tem a opção de matar ou não matar. Ele não é obrigado a matar. O traficante não é obrigado a vender drogas. Um aluno não é obrigado a filar ou colar na escola. Um ateu não é obrigado a rejeitar Jesus. Eles agem assim porque querem. Porém, para cada uma das ações há um efeito, seja ela uma consequência natural ou uma punição imposta. No caso do assassino, a consequência natural é a outra pessoa morta e a punição imposta é a prisão. Nada disso interfere no livre-arbítrio, porque cada pessoa foi livre para agir daquela forma. É justamente por ela ter o livre-arbítrio que ela pode ser punida pelo ato, porque se ela não tivesse a liberdade de escolha, ela não poderia ser justamente condenada. Livre-arbítrio é poder ter agido de forma diferente de que agiu, e é com base no pressuposto do livre-arbítrio que a pessoa é presa. Se quem fizesse o mal não tivesse a opção de não ter feito mal, porém o fizesse por obrigação, ninguém seria preso. Eles são presos porque tiveram a opção. Eles tiveram a opção porque tinham o livre-arbítrio. Se alguém conseguisse criar uma tecnologia tão avançada ao ponto de poder entrar na mente de um ser humano e ter controle sobre suas ações, de modo que o indivíduo fosse completamente impotente para impedir o que se fizesse por meio de seu corpo, esse indivíduo não seria condenado por ter feito algo que ele não poderia ter impedido. Essa é a razão pela qual, com sérios problemas mentais, não são julgadas pela lei da mesma forma que as pessoas em sã consciência. Quanto mais o indivíduo pode escolher, isto é, quanto maior for sua capacidade de livre escolha, mais moralmente responsável ele é, e consequentemente, com mais justiça pode ser condenado e punido.
Por isso, a lógica é exatamente a oposta à que é proposta pelos ateus. Em vez de o livre-arbítrio implicar em todo mundo poder agir da forma que bem entender e sem poder ser punido por qualquer coisa que faça, o sentido real do livre-arbítrio é poder agir da forma que bem entender e justamente por isso ser punido caso escolha agir errado. Na Bíblia, esse conceito é muito claro. Vejam o que diz em Deuteronômios, capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e o bem, ou a morte e o mal. Deus nos coloca as duas opções, nos incita a escolher pelo bem e nos adverte sobre as consequências da má escolha. Isto é livre-arbítrio. Deus não escolhe em nosso lugar, Ele nos deixa escolher. Há uma idade em que o homem já pode rejeitar o erro e escolher o que é certo. Como diz em Isaías, capítulo 7, versículo 15. Josué colocou essas duas opções, bem e mal, aos israelitas, juntamente com sua própria escolha. Está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa mesma escolha o próprio Deus havia colocado nas mãos dos hebreus. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Até quando alguém decide agir contraditoriamente à vontade de Deus, ele respeita a livre decisão do homem. Deus não impõe uma mão forte para que todo mundo haja rigorosamente igual a ele quer que haja. Jesus queria reunir os israelitas para si, porém, eles não quiseram, e a decisão dos judeus prevaleceu. Em Lucas capítulo 13, versículo 34 diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apredeja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Mesmo quando alguém escolhe o mau caminho e a punição se torna necessária, Deus não pune por prazer, como quem gosta de ver o sofrimento alheio. Ele pune por justiça. Ele diz lá em Ezequiel capítulo 8, versículo 23. Desejaria eu que, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Como também está em Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Ezequiel reiterar ainda mais que Deus não quer a morte do pecador, mas antes que ele se converta e viva. Os apóstolos assimilaram bem a esta condição, razão pela qual disseram, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O segundo tipo de objeção ao livre-arbítrio é o texto em que diz: Deus endureceu o coração de Faraó, em Êxodo, capítulo 10, versículo 27. Alguns usam isso como prova de que o livre-arbítrio não existe, porque se existisse, Faraó seria livre para agir como quisesse. Essa objeção é fraca e já começa errada por um non sequitur. Mesmo o fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó implicasse em perda do livre-arbítrio, isso não significaria que ninguém tem livre-arbítrio nunca. A única interferência ou inferência necessária seria que o Faraó, naquela situação específica, teve seu livre-arbítrio temporariamente violado. O texto não diz que Deus endurece o coração de todo mundo, e muito menos que ele endurece para sempre. Há, no entanto, muita evidência de que nem mesmo o endurecimento do faraó implicou em perda de livre-arbítrio da parte dele. Isso porque a Bíblia é clara em dizer que Faraó endureceu seu próprio coração muito antes de Deus fazer isso. Está em Êxodo, capítulo 8, versículo 15 e versículo 32. Diferente do que alguns nécios pensam,
Faraó não era um homem bonzinho, cheio de boa vontade e empenhado em libertar seus escravos, na maior parte e na maior boa das intenções, deixando todo o Egito sem sua mão de obra gratuita e abrindo mão de sua maior fonte de renda. Em vez disso, Faraó era o maior senhor de escravos do mundo antigo, uma espécie de Hitler dos tempos antigos. Deus não precisava fazer nada para endurecer o coração de um ser desses, além de permitir que ele permanecesse endurecido. Portanto, não é correto dizer que Deus impediu Faraó de ser livre. Todas as ações de Faraó foram tomadas a partir de seu próprio livre-arbítrio, que já era inclinado por si mesmo para o mal. Nada disso prova que os seres humanos não possuem liberdade de escolha. Se por um lado é verdade que ninguém pode ser perfeito apenas por meio do bom uso do livre-arbítrio, razão pela qual precisamos da justificação através de Cristo, também é verdade que podemos evitar muitos males mediante um uso correto. O livre-arbítrio não é bom ou mal em si mesmo, ele simplesmente é o potencial para decidirmos agir bem ou mal. Um dia Deus restringirá seriamente o livre-arbítrio, e isso será abordado mais adiante. Por ora, Deus age conforme dito em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Lá diz: que teremos que morrer um dia. É tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Porém, Deus não tira a vida, pelo contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Não é Deus quem tira a vida, ao contrário, Deus cria meios para que as pessoas se voltem a Ele, porém não coercitivamente, ao ponto de escolher pela própria pessoa. De modo que se alguém faz o mal, não é por Deus não ter providenciado meios de não fazê-lo, porém porque a própria pessoa decidiu se rebelar contra a boa vontade de Deus, mediante o mau uso de seu livre-arbítrio. Então, que vocês possam ter entendido essa questão do livre-arbítrio, que não tem nada a ver com as consequências. O fato das consequências acontecerem, isso não retira a existência da livre escolha de cada ser humano. Então, que todos vocês possam refletir e se questionar sobre este assunto. Que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo.